Amém, queridos? Glória a Deus. Eu estou de volta, tivemos uma semana aí de descanso, né? Meio descanso, uma semana a gente não consegue muito descansar, mas eu quero agradecer os irmãos pela compreensão, pelo carinho. Foi um tempo precioso para nós como família, né? Deus tem sido bom conosco, tem sido generoso conosco, e eu quero agradecer a compreensão dos irmãos por nos liberarem para que nós tivéssemos esse tempo em família. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês por isso. Eu agradeço muito a oportunidade que os irmãos nos dão de vivermos momentos como esse. Amém? Eu quero nessa noite, como eu disse, tratar um pouquinho sobre este assunto, Santa Ceia. Nós estamos aqui para compreender o que aconteceu, o que é esse momento da ceia, e nós estamos aqui para celebrar a ceia, o memorial da ceia. Então eu quero começar nessa noite com uma pergunta: o que é a Santa Ceia? Porque muitos de nós participamos da Santa Ceia, estamos aqui, fazemos parte disso, mas às vezes não entendemos o que significa a Santa Ceia. Então a pergunta é: o que é a Santa Ceia? Né? A Santa Ceia, queridos, ela é uma das festas mais importantes da igreja. Você sabia que a Santa Ceia, ela deveria ser uma festa das mais importantes da igreja? É por isso que nós pedimos para os irmãos trazerem um prato, para que depois do culto nós possamos compartilhar, termos tempo de comunhão. Porque a Santa Ceia nada mais é do que isso, do que os irmãos estarem em comunhão, viverem em comunhão e relembrarem o ato de Jesus por nós na cruz. Então, querido, quando nós saímos da nossa casa e estamos vindo para o culto de Santa Ceia, deveria ser diferente conosco. Esse culto não é um culto normal, esse culto não é um culto igual aos outros cultos, não que os outros cultos sejam diferentes ou inferiores, mas este culto, ele é diferente porque ele é uma celebração, uma comemoração do que Jesus fez por nós naquela cruz. Jesus morreu na cruz, e o fato dele passar pela cruz nos deu a oportunidade, o direito de salvação eterna. Você é feliz por isso, querido? Você pode celebrar por isso? Aplauda ao Senhor Jesus. Isso. Meu irmão, esse culto não deveria nem ter cadeiras. Esse culto nós não precisaríamos nem ter cadeiras. Nós deveríamos ficar de pé, cultuando e adorando a Deus, porque é um tempo muito precioso. Não é um culto fúnebre, é um culto de festividade, é um culto de ação de graças, aonde nós celebramos o que Jesus fez por nós. Então, essa é a Santa Ceia, é o momento de revelação, que eu e você temos a revelação daquilo que Jesus fez por nós, através da obra da cruz. Isso é um culto de Santa Ceia. Não é somente um ato religioso ou um ritual religioso, como muitos de nós às vezes caímos nesse erro. Essa semana é culto de Santa Ceia, então é um ritual religioso. Não é um ritual religioso, queridos. É um culto de celebração, é um culto de festa. Meu irmão, escute o que eu vou dizer para você. Se você um dia entregou a sua vida para Jesus Cristo, declarando que Ele é teu Senhor e teu Salvador, meu irmão, nós deveríamos estar aqui felizes, porque ainda que as coisas não vão bem, ainda que a situação seja difícil, ainda que eu e você passemos por provações nesta terra, uma coisa eu te garanto: o meu passaporte e o seu passaporte está carimbado, e o destino chama-se céu. Céu! E lá não haverá tristeza nem dor, lá não haverá nada de angústia, de aflição, lá só haverá festa e alegria, querido. E o Senhor Jesus, nesta noite, quer que eu e você possamos trazer o céu até aqui na terra, e possamos desfrutar com alegria desse momento, e dessa celebração. Amém, querido? Então, é isso que você precisa entender. O seu inimigo, o meu inimigo, o nosso adversário, por mais que ele se levante e tente contra nós, ele já é um derrotado, ele já perdeu. Ele já perdeu, querido.
É por isso que ele tenta o tempo todo. É por isso que ele se levanta o tempo todo. Porque ele não aguenta ver eu e você estando cada vez mais próximos do Senhor e com o nosso passaporte carimbado para o céu, querido. Amém? Então isso é o culto da Santa Ceia, ou isso é a Santa Ceia. Uma outra pergunta: por que Jesus pediu para que nós realizássemos a Santa Ceia? Por que foi que Jesus pediu para que nós tivéssemos esse tempo de Santa Ceia na igreja? Primeiro, para lembrarmos do que Ele fez por nós. Quando você olha para essa mesa posta, você precisa se lembrar que essa mesa posta antes foi passado por uma cruz, querido. Ele foi moído e esmagado numa cruz, por amor a mim e a você, por amor a nós, amém? E nós também, para que eu e você também não possamos nos esquecer dos benefícios que a cruz trouxe para nós. Por que nós devemos realizar o culto de Santa Ceia? Porque talvez você nessa noite esteja abatido, esteja preocupado, talvez nessa noite você esteja frustrado, talvez as coisas não estão indo bem para você, mas uma coisa eu quero que você entenda, não precisa projetar, mas lá em Isaías 53, a Bíblia diz que Ele levou sobre Ele todo o castigo que estava sobre nós, o que era para nós, Ele levou sobre Ele, querido. Então eu e você precisamos nos lembrar disso. Quando nós formos orar, nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos realizar esse momento, e Jesus queria que nós realizássemos esse momento, exatamente para que nós pudéssemos nos lembrar de todos os benefícios que eu e você recebemos de graça, através da obra da cruz. Amém? Meus irmãos, o que mantém um crente, o que mantém um cristão de pé, são as promessas de Deus que estão na palavra. Se eu e você não tivéssemos as promessas de Deus escritas na palavra, certamente eu e você, nós já teríamos desistido, nós já teríamos parado. E esse culto, ele vem para nos lembrar ou nos relembrar de tudo o que Jesus fez por nós e de cada uma das promessas que Ele deixou para nós. E talvez uma das melhores e das maiores promessas é que Ele disse que Ele iria para o Pai, mas que Ele voltaria para nos... E você diz assim desse jeito? Ele vai te buscar para ir para o céu, querido, não para ir para o inferno. Se fosse para ir para o inferno, você tinha que falar desse jeito, mas é para te levar para o céu. Eu vou repetir. Ele disse que ia para o Pai, mas voltaria para nos buscar, para nos levar para o... Diga céu! É o céu, meu irmão. Não é para qualquer lugar, é para o céu que Ele quer nos levar. Querido, se você tivesse pelo menos um vislumbre de fragmentos do céu, nessa hora que eu disse céu para você, eu tenho certeza, querido, que você pularia da sua cadeira e vibraria igual um doido. Talvez eu e você não conhecemos nada do céu, nós não entendemos nada do céu, e talvez o céu não nos atraia exatamente pelo fato de nós não o conhecermos. Quem não conhece o céu, não tem como desejar o céu. Agora, quem conhece o céu, quem teve vislumbres do céu, pergunte para João, para o apóstolo João, quando ele teve a visão do céu, se ele gostaria de voltar. Olha a oração do apóstolo Paulo: Pai, se o Senhor quiser me levar agora, é só vitória, aleluia. Mas convém que eu fique aqui, Pai, um pouco mais. Ele não estava dizendo assim: Deus, eu quero ficar nessa terra, eu quero viver nessa terra, não quero morrer. Ele estava dizendo assim: morrer para mim agora? Chegar no céu é festa, Pai. Mas era mais ou menos assim: mas infelizmente convém que eu fique aqui nessa terra um pouco mais, porque se eu ficar nessa terra um pouco mais, certamente eu vou ganhar mais almas para o Senhor. Isso são palavras de alguém que teve vislumbres do céu, querido. E eu e você precisamos almejar
ou precisamos buscar cada dia mais ter essas experiências na nossa vida com o céu? Buscarmos ter visões do céu, do reino celestial. Amém, querido? Então, Jesus, ele quis que nós realizássemos a Santa Ceia, exatamente para que eu e você pudéssemos nos lembrar dos benefícios que nós recebemos de graça, através da cruz, da obra da cruz, porque foi de graça, amém, querido? Você sofreu na cruz, nós sofremos na cruz, doeu em nós a cruz, querido? Machucou em nós a cruz? Não, mas olha quantos benefícios eu e você recebemos através da obra da cruz. Hoje você tem uma família linda que serve na casa do Senhor, e tudo isso foi por causa da cruz. Hoje você está resgatado das trevas, porque nós outrora vivíamos nas trevas, e o Senhor estendeu a mão e nos trouxe para cá, para o reino da luz, e hoje nós temos uma vida digna, por causa da obra da cruz. Olha quantos, e eu poderia passar a noite aqui dizendo a você benefícios e mais benefícios que eu e você recebemos através da obra da cruz. Amém? A paixão de Cristo. A obra da cruz foi a paixão de Cristo. O amor extravagante de Jesus por mim e por você. Um amor sacrificial por mim e por você. Amém? Mas nesta noite eu separei essas duas lições e eu quero levar você a refletir com elas. Nós vamos trabalhar lá em João, o texto de João 13, capítulo 13, versículo 1 até o 17. Mas nesse momento eu quero ficar só no versículo 1, amém? E eu espero chegar no 17, hoje. Aleluia. Tanta coisa que eu preciso te falar, meu irmão, tanto recado do céu que eu tenho para você, que eu não sei se eu dou conta não. Mas João, capítulo 13, versículo 1, ele diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até aqui. Aqui está a primeira lição, queridos. Amou-os até o fim. Diga assim: Ele me amou até o fim. Diga assim: Ele me ama até o fim. Diga assim, ó: Ele vai me amar até o fim. Diga assim: Ele vai me amar até o fim. Esse é o grande desafio, meu e seu. Esse é o grande desafio, meu e seu. E nós vamos entender nessa noite, e nós vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. Infelizmente, queridos, muitos de nós cristãos, eu não estou falando daquelas pessoas que ainda não entregaram sua vida para Jesus, eu estou falando de pessoas que são cristãos, que já passaram por um processo de conversão, e também aqueles que ainda não passaram por um processo de conversão. Muitos cristãos, eles têm a sua vida espiritual travada por não entenderem isso, por não compreenderem que Cristo os amou até o fim. É duro e é pesado demais essa frase, essa pequena frase, amou-os até o fim. Ela é complexa demais, queridos. Ela é simples, mas ao mesmo tempo ela tem uma profundidade muito grande. Muito grande. E eu vou dar um exemplo para você da própria palavra, de um homem da palavra, que ele teve esse momento da vida dele. O apóstolo Pedro. Pedro, ele era um homem que andava com Jesus. E Pedro, ele teve muitas dificuldades com Jesus. Pedro, ele foi rebelde com Jesus. Pedro, ele era um homem rebelde. A natureza de Pedro era rebelde. Pedro negou a Jesus. E ele teve a sua vida
ministerial ou espiritual parada a partir dali. No entanto, que quando Jesus, após ele ressurgir, ele vai se encontrar com esses homens na praia. E quando ele encontra Pedro na praia, você lembra dessa história? Jesus tem uma conversa com Pedro. Mas antes de Jesus ter essa conversa com Pedro, Pedro estava fazendo o que, queridos? Diga, pescando. Pedro abandonou o seu ministério. Pedro abandonou a sua vida espiritual. E Pedro voltou novamente para a sua vida mundana. Pedro voltou novamente a ser um pescador de peixes. Ele deixou de ser um pescador de homens e voltou novamente a ser um pescador de peixes. Por que Pedro voltou a ser um pescador de peixes? Porque Pedro não entendia essa pequena frase: amou-os até o fim. Pedro estava paralisado, Pedro estava travado. E Jesus se senta com ele na praia. E Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta para ele. Qual é a pergunta, igreja? Pedro, tu? E no meio dessas perguntas, Pedro recebe a revelação do amor de Cristo por ele. E a partir do momento em que Pedro recebe essa revelação desse amor de Cristo por ele, a vida espiritual desse homem se destrava. E esse homem, ele se torna o cabeça da implantação da igreja aqui na terra. Alguém que tinha sua vida espiritual travada, ou ministerial travada, ela é destravada a partir do momento em que ele recebe a revelação desse amor de Deus por ele. Entende, querido? Esse homem andava com Jesus, ele comia, ele dormia, ele acordava, ele trabalhava com Jesus. Ele andou por 3 anos com Jesus, fazendo as coisas com Jesus. Ele viu Jesus curando, ele viu Jesus abraçando e amando as pessoas. Mas quando chegou nele, o que foi que aconteceu, querido? Ele não entendia que Jesus o amava. Ou melhor, ele não entendia que Jesus o amou até o fim. E eu e você, queridos, precisamos entender isso nessa noite. Aconteça o que acontecer na sua vida, querido, escute bem o que eu vou dizer. Aconteça o que acontecer na sua vida, Cristo continua te amando. Repita comigo: aconteça o que acontecer na minha vida, Cristo vai me amar, e vai me amar até o fim. Você crê nisso? Você crê nisso, meu irmão? Escuta bem, não é crer com a boca, é crer com o coração, porque crer com a boca todo mundo crê. Eu estou dizendo com o coração. Você crê com o seu coração que Cristo, aconteça o que acontecer, Ele vai te amar e te amar até o fim? Você crê aqui dentro do seu coração nessa verdade que eu estou dizendo para você? Porque eu, como um pregador do Evangelho, eu como um pastor, enquanto eu meditava nesse texto, por vezes o Espírito Santo me levou a essa mesma pergunta: e você? E você? Queridos, há dias atrás, eu estava pregando aqui e eu contei aquela historinha para você, aquele rei, de tudo que Deus faz é bom. E o Espírito Santo, enquanto eu pensava nessa palavra, ele falou para mim: volta lá na sua pregação, pastor. Ele disse assim: volta lá na sua pregação, pastor. E eu voltei. E eu coloquei exatamente na hora que eu estava contando aquela história. E a hora que eu terminei de contar aquela história, o Espírito Santo disse assim para mim: quem contou a história? Eu disse: eu. E ele disse: e você crê que tudo que Deus faz é bom mesmo? Você crê com o seu coração? Ou você estava contando uma história para ilustrar a sua pregação? Essa verdade que você pregou aqui, ela é verdade no seu coração também? Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender isso, porque esse é o grande desafio. A Bíblia diz que o meu coração e o teu é enganoso, e ele é enganoso.
E muitas vezes nós levantamos a mão e dizemos: cremos em Ti, Jesus, mas nós cremos mesmo? Eu estou dizendo de um homem, ou eu estava trazendo o exemplo de um homem, em que andou com Jesus, e o conheceu face a face, e mesmo assim, na hora que a primeira luta veio sobre a vida dele, ele não entendia esse amor. Amém? Querido, se eu e você, nós entendermos isso, nós jamais vamos nos colocar debaixo de uma condenação de obras. Olha a profundidade do que eu vou te dizer. As obras, elas vão te impedir de se levantar, mas o amor de Cristo nunca vai te impedir de se levantar. Querido, quando eu falo da condenação, debaixo da condenação de obras, eu estou falando da obra de Deus, de servir a Deus na casa dEle. Eu estou falando de trabalhar para Deus, porque muitos de nós temos uma dificuldade enorme de entendermos isso. Deus ama mais aqueles que trabalham para Ele do que aquele que não trabalha para Ele. Deus tem filhos preferidos, Ele escolhe os filhos preferidos por classe. Então os apóstolos têm um amor maior e vai descendo, até chegar no membro da igreja. Meu irmão, Deus nos ama incondicionalmente, extravagantemente, da mesma forma, cada um de nós. Então, querido, escute bem, a fé, ela precisa vir acompanhada pelas obras, mas preste bem atenção, existe uma ordem certa para isso. A fé precisa vir acompanhada de obras, mas existe uma ordem certa para isso. Qual é a ordem? Primeiro eu creio e aceito o amor de Deus por mim, e depois eu começo a trabalhar para Deus. Sabe por que muitas pessoas não conseguem romper ministerialmente? Sabe por que muitas pessoas começam a trabalhar para Deus a todo vapor e elas param no meio do caminho? Porque acontece com elas exatamente o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Elas não aceitaram ainda o amor de Deus por elas, e elas estão tentando serem merecedoras desse amor de Deus. E como elas estão tentando serem merecedoras? Fazendo obras. Meu irmão, não são as obras que faz com que Deus te ame. Ele te ama até o fim e ponto final, querido. Então nessa noite eu quero que você entenda, você tem que fazer obras. Eu trabalho para Deus, a minha vida se resume em Deus, o meu ministério é Deus, mas eu faço isso porque primeiro eu entendi e eu aceitei esse amor de Deus por mim, e depois que eu entendi e aceitei esse amor de Deus por mim, eu comecei a transformar isso em obras. Mas quantas pessoas, queridos, eu encontrei, eu vi ficarem para trás no meio dessa jornada de muitos anos com Cristo, e elas ficaram para trás exatamente por um motivo, porque elas estavam fazendo para tentarem merecer o amor de Deus. E infelizmente, enquanto você trabalhar para Deus, para fazer que Deus te ame através do seu trabalho, você nunca vai conseguir isso, você só vai conseguir cansaço e frustração, querido. Porque, acredite ou não, aceite ou não, Ele te ama, Ele te amou e Ele sempre vai te amar, assim. Eu posso ouvir um amém aí? Olha o erro que nós cometemos, deixa eu te apontar um erro que nós cometemos, e nós cometemos, queridos, esse erro, ele é geral. Nós confundimos o amor de Deus com o nosso tipo de amor. Essa é a correlação que a maioria de nós fazemos, tentar pensar que o amor de Deus é o mesmo, a maneira que Deus ama é a maneira que eu e você amamos. Querido, o meu amor e o seu amor, ele é condicional, diga condicional. É condicional, querido. Enquanto nós estamos andando em comum acordo, enquanto nós estamos bem,
Enquanto ninguém fala uma verdade para o outro, está tudo maravilhoso. Mas a hora que alguém fala uma verdade ou discorda de alguma coisa, o que acontece? Nós logo tiramos essa pessoa da nossa vida, nós nos afastamos dessa pessoa, nós paramos de andar, nós deixamos de lado essa pessoa. Por que nós fazemos isso, querido? Porque o meu amor e o seu amor é condicional, ele está condicionado a regras, e uma das regras é: precisa falar o que eu quero ouvir, precisa aceitar como eu sou, e eu não aceito que falem verdades para mim. E se você fizer isso, nós vamos ficar tudo bem. Agora, se você não me aceitar como eu sou, e se você quiser falar verdades para mim que eu não gosto, então você vai embora para lá. É por isso que muitos casamentos não dão certo, é por isso que muitas famílias são destruídas, porque a maioria delas vivem esse amor condicional. Enquanto o casalzinho casou, está tudo bem, é uma maravilha, eu nem vou imitar muito, mas é aquela coisa linda, nossa, é lindo de ver, casa nova, cama nova, sofá novo, é tudo maravilhoso, só que vai passando, irmão, vai passando, vai ficando mais velho, e as coisas vão acontecendo. Mas eu não achava que era assim. É assim que é casamento. Então eu quero me separar, ele vai para lá e eu vou para cá. Nós não entendemos, queridos. Só que para eu me reconciliar com essa pessoa que eu tirei ela da minha vida, existem regras também. Ela precisa me pedir perdão, ela precisa se humilhar, ela precisa se consertar comigo, e depois que ela fizer tudo isso, aí sim eu vou fazer uma avaliação, uma autoanálise, para ver se eu perdoo ou não, e se ela pode voltar a ser ou não alguém que eu amo. Esse é o tipo de amor do homem, condicional, querido. E se ela não fizer isso, não existe mais relacionamento entre nós. É ela lá e eu aqui. E infelizmente, queridos, nós imaginamos que Deus faz da mesma forma. Esse é um erro grotesco que nós cometemos como cristãos. Nós achamos que Deus ama da mesma forma. E é aí, querido, que quando eu e você erramos, nós travamos. Porque você vai errar hoje ainda se bobear, você errou hoje durante o dia, você vai errar amanhã. Nós somos falhos, nós somos seres humanos, e quando nós cometemos o erro, nós travamos. Por que nós travamos? Porque na nossa mente, se alguém pisar na bola comigo, o que eu faço? Eu jogo para fora da minha vida. Então eu pisei na bola com Deus, o que Deus está fazendo comigo nesse momento? Me jogando para fora da vida dele. Deus está me tirando do rol de amigos, Deus está me tirando do rol de filhos. Meu irmão, escute bem, esse é o maior erro que eu e você cometemos. Não caia mais nessa mentira do diabo. Eu estou afirmando a você nesta noite, Ele o amou, e o amou até o fim, querido. Se você cair nesse erro, que muitos caem, é quando você sai da sua casa e vem para a igreja, porque a sua família precisa estar na casa de Deus, não porque você quer a presença de Deus. É quando você sai da sua casa e vem para a igreja, porque o seu filho tem que ser criado nos caminhos do Senhor. Você está aqui porque o seu filho precisa ser criado nos caminhos do Senhor, mas você não se sente digno de estar sentado nessa cadeira. Querido, nós precisamos, a gente sai da nossa casa e vem para a igreja porque nós temos que ir. Eu tenho que ir para a igreja. Me disseram que eu preciso ir para a igreja, então eu tenho que ir para a igreja. Então eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja. Eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja porque senão o pastor vai me cobrar. Meu irmão, essa é a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão. Você se torna alguém indiferente à presença de Deus. Você se autocondena, e você começa a olhar para os outros, e você começa a pensar assim: puxa, ele está vivendo uma comunhão com Deus, e eu nem Deus tenho perto de mim, porque Deus está longe de mim, porque eu pisei na bola com Deus, e se eu pisei na bola com Deus, Deus está longe de mim. Meu irmão, quantos de nós, queridos,
vivemos esse tipo de coisa na nossa vida. Meu irmão, escute o que eu vou dizer para você. Ainda que você erre todos os dias, Deus continua te amando. Ainda que você erre todos os momentos, Deus continua te amando. Eu estava meditando sobre isso, e eu tenho um exemplo que veio para mim também. Há tempos atrás, eu fui fazer um processo de libertação com uma pessoa, e essa pessoa tinha uma vida com Deus, e ela se desviou dos caminhos do Senhor, e ela foi parar dentro de um centro de macumba, e ela começou a ter uma atividade dentro desse lugar. Ela começou a viver uma vida dentro desses ambientes. E olhe bem o que eu vou dizer para você, querido. Depois de um tempo dentro desse lugar, ela foi consultar uma entidade. Ela pagou e foi consultar uma entidade. E sabe o que foi que aquela entidade disse para ela? O que é que você está fazendo aqui? Esse lugar não é para você. Você pertence ao time de lá. Então, por favor, se levante daqui e volte para lá. Você tem noção disso, meu irmão? Deus usou a boca de um demônio para lembrar essa pessoa do quanto ele a amava e do quanto ela era importante para ele. E por que eu estou usando esse exemplo? Porque por muito menos eu e você desistimos de Deus. Por muito menos eu e você desistimos de servir a Deus, desistimos de procurar mais a Deus, desistimos de viver coisas sobrenaturais com Deus. Por muito menos que isso, será que Satanás vai precisar falar com você que Deus ama você? Será que não é o suficiente o próprio Deus afirmar na palavra dele que ele me ama e ele te ama, e não só me ama, como me ama e te ama até o fim? Meu irmão, será que o diabo vai ter que falar comigo e com você? Será que Deus não é o suficiente? E por que é que eu estou falando assim com você? Porque eu e você temos essa dificuldade de entendermos e aceitarmos o amor de Deus. Muitos estão parados, muitos estão travados, muitos não conseguem se levantar por causa disso, querido, porque acham que Deus está com raiva, com ódio, porque acham que Deus não ama mais eles. E nessa noite, eu quero, em nome de Jesus, que os teus olhos se abram e as escamas caiam dos teus olhos, e você possa sair daqui declarando e entendendo que Deus te ama, e nada vai mudar isso, nunca, nunca, sob hipótese alguma, circunstância alguma, eu afirmo a você, Deus te ama e sempre te amará. Agora deixa eu te dizer uma verdade. E essa verdade, eu e você também precisamos pegar para nós. A verdade é, nunca eu e você vamos conseguir corresponder ao que Deus quer. Diga, nunca eu vou conseguir corresponder com o que Deus quer. Meu irmão, escute o que eu vou dizer para você. Se essa fosse a expectativa que tivesse no coração de Deus, eu e você estávamos fritos. Se fosse essa a expectativa que Deus tivesse no coração dele, eu e você estávamos enrolados. Imagina a expectativa de Deus por nós. Você acha que nós conseguiríamos corresponder, queridos? Não, nós não conseguiríamos, porque nós nunca vamos conseguir. Então, escute bem o que eu vou dizer. E nessa noite, essa é a frase que eu quero que você guarde e saia daqui com ela, cravada no seu coração. Eu quero que você gaste todas as suas energias. Eu quero que você gaste todo o seu entendimento,
toda a sua energia e todo o seu entendimento, para que você se concentre numa coisa só, que é crer que Deus te ama e vai te amar até o fim. Meu irmão, você precisa de muita fé para crer nisso, cara. Mas muita fé. Escute o que eu estou dizendo. É muita fé. Porque amanhã você vai cair. E é na hora que você cair que nós vamos ver se você crê mesmo que Ele te ama. Sabe por quê, querido? Porque quando eu e você erramos, a Bíblia diz que existe um camarada, o nome dele é Satanás, e ele tem um trabalho que ele exerce, e o trabalho chama-se acusador. Diga, acusador. Quando você pecar, quando você errar, ele vai fazer o trabalho dele. Qual é o trabalho dele? Ele vai correr rapidinho perto de você e ele vai falar assim no seu ouvidinho: viu, o que você está fazendo? Você está querendo orar? Você não é digno de orar. Olha o que você acabou de fazer agora. Olha quem você é. Olha as coisas que você faz. Olha as coisas que você fez. Olha para o seu passado, você nunca mudou. Você vive de aparência na igreja. Você é um hipócrita. Você é um religioso. E você é isso, e você é aquilo. Você fala e não faz nada. Sabe por quê, meu irmão? Porque o propósito dele é um só: que eu e você caiamos nessa mentira. E aí quando a gente começa a olhar dessa forma, nós começamos a dar um passo para trás. Realmente eu não tenho condições de orar. Realmente eu não tenho condições de participar mais de ministério na igreja. Realmente eu não tenho condições de tomar ceia na igreja. Realmente eu não sou digno nem sequer de estar na presença de Deus. E eu vou para onde, querido? Diga, mundo. Mundo. É para lá que eu e você vamos, queridos. Essa é uma verdade que eu e você precisamos entender. Agora, quando você crê com o seu coração, e o Satanás, quando você erra, ele vem perto de você e ele fala assim para você: ei, eu vou usar uma expressão bruta, você fala assim para ele: cala a sua boca, cala a sua boca e sai agora daqui. Porque a Bíblia diz em João 13:1 que ele não só me amou, mas ele me amou até o sai. Meu irmão, você não faz ideia da porrada na cara que você dá do capeta quando você faz algo assim. Agora, quantos de nós conseguimos fazer isso? Porque a nossa dificuldade está exatamente aí, em entender e aceitar esse amor de Deus por nós. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Filipenses 1:6, ele diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até os dias de Cristo Jesus. Meu irmão, aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, ele há de completá-la, querido. Nós estamos em obras, todos nós estamos em obras, nós estamos sendo quebrados, estamos sendo consertados. Meu irmão, o processo terreno nosso aqui é um processo de obras constantes na minha e na sua vida. Cada pouco Deus está trabalhando numa parte, numa área, está nos aperfeiçoando. Nós estamos em obras, meu irmão. Faz parte, e entenda, você vai errar, você vai acertar, e está tudo certo. O que você não pode é permitir que o jugo, esse entendimento que você tem sobre amor, que é o amor condicional, seja o mesmo amor que Deus tenha por mim e por você, porque não é. Olha o que Romanos 5:7 diz. Meu irmão, esse texto de Romanos 5:7, eu queria ver pelo menos umas 4 cadeiras voando aí agora, na hora que eu ler ele. Pelo menos umas 4 cadeiras, só joga nos cantos da parede para não pegar na cabeça de ninguém, amém? Olha bem o que está escrito aqui, querido. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo,
Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus, Ele demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos. Quando você ainda era. Quando foi que Cristo morreu? Quando nós ainda éramos pecador. Querido, escute, preste atenção no que eu estou te dizendo. Você não era um bom menino. Ele não morreu na cruz porque ele olhou para você e falou: "Ai, que coisinha fofa, é o melhor que tem. Esse é um anjinho aqui na terra." Não! Era quando eu e você estávamos perdidos, na sujeira, na lama, no pecado, na correria do mundo, na droga, na prostituição, no vício. Era lá onde eu e você estávamos, e Ele morreu por nós. Como agora, olha isso, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha isso, meu amado. Quando nós éramos pecadores, tudo isso aconteceu. Muito mais agora que nós somos filhos e filhas dele. Não caia nessa mentira do diabo. Não caia nesse erro que muitos cristãos caem. Não deixe que isso sobrevenha na sua vida. Deus te ama e te ama até o fim. Diga: Ele me ama. E me ama até o fim. Como é o amor de Deus? Como é o amor de Deus? O amor de Deus é um amor sacrificial. E o que é esse amor sacrificial, pastor? Ai, ai. Amor sacrificial é aquele que não olha para os seus débitos. Diga: amor sacrificial é aquele que não olha para os meus débitos. Meu irmão, Cristo não fica olhando para os seus débitos, nem contabilizando eles. Ele te ama e ponto. Ah, eu te amo, mas deixa eu ver aqui as coisas que você... Vamos contar os seus pecados. Meu irmão, esquece. Esse é o amor de Cristo. Mas pastor, cara, mas eu fiz muita coisa errada. Ele não conta os teus débitos. Mas pastor, eu estou devendo para um monte de gente. Quando eu corro assim, a câmera quero ver pegar, né? Tem que pegar, viu, irmãzinha? Fica esperto aí, que eu vou dar umas corridas aqui no meio do culto para te pegar, né? Meu Deus, mas eu devo. Ele não olha para os teus débitos. Ele te ama e ponto. E isso é difícil de entrar aqui, ó. Porque eu e você, a primeira coisa que eu e você fazemos, quando amamos uma pessoa, é contabilizar o quê? Quando nós vamos nos reconciliar com alguém, eu queria me reconciliar com você. Só um momento, um segundo, por favor. Vai lá, pega o rolo. Vamos lá. Você quer perdão pelo quê? Você fez isso. Isso é infinito, querido. O meu problema e o seu problema é esse. É que nós achamos que lá no céu Deus também tem um rolo com um monte de coisas dessa. Meu amado, se você se arrepender e pedir perdão para Deus, os seus pecados são lançados no mar do esquecimento, meu amado. Você não está entendendo o que eu quero te dizer nessa noite. Deus te ama. E não adianta você lutar contra isso. Ele te ama, e Ele te ama, e Ele te ama, e Ele te ama, e Ele te ama, Ele te ama. Você pode fazer o que você quiser, Ele continua te amando. E Ele sempre vai te amar. Eu preciso que essa verdade entre no seu coração. Como eu disse, esse é o maior desafio de um crente, de um cristão. Primeiro é entender essa verdade, permitir que as escamas caiam dos nossos olhos e entender essa verdade, porque, meu irmão, eu escuto isso todo dia.
Como que Deus pode amar um estuprador? Como que Deus pode amar um cara que matou não sei quem? Como que Deus pode isso? Meu irmão, quem faz essa pergunta para mim é alguém que ainda não teve as escamas caído dos olhos. Ela está cega ainda, ela não conseguiu entender e aceitar o amor de Deus, porque quem entende e aceita o amor de Deus, não faz essa pergunta para ninguém, ele também ama. Mas eu não consigo. Você não consegue? Eu sei porque você não consegue. Você não consegue porque você ainda está amando da maneira que todo ser humano ama, de maneira condicional. Faz o bem para mim, é meu amigo? Rol dos amigos. Estuprador, cadeia, morte. Ladrão, cadeia, morte. Bandido, cadeia, morte. Drogado, sai fora. Prostituta, sai fora. Meus amigos são essas pessoas. Agora, quando Jesus esteve aqui na terra, com quem ele andava? Com quem ele andava, querido? Ele andava com aqueles que eu e você jogamos fora. Ele não andava com quem eu e você separamos para o bom. Ele andava com as prostitutas, com os cobradores de impostos, com os bandidos. Era com eles que ele andava. Por que ele andava com eles? Porque Jesus entendia esse amor de Deus. Ele entendia esse amor de Deus. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender é essa verdade. Ele te ama. E te ama até o fim. E a segunda é crer e aceitar essa verdade. Crer e aceitar essa verdade. Nunca mais permitir que uma dúvida entre no seu coração quando você cometer um erro. Nunca mais permitir que Satanás, quando você for orar, às vezes você passou uma semana difícil, por problemas, uma semana corrida, e aí você pega hoje e fala, eu vou orar um pouquinho, hoje eu consigo ir lá um pouquinho orar, e aí você vai para o seu quarto para orar. Adivinha quem senta do seu lado a hora que você vai orar? O acusador. E ele senta do seu lado e ele fala, vai orar? Passou a semana inteira longe de Deus, passou a semana inteira fazendo um monte de coisa, e agora vai orar. Bonito, hein? E eu e você fazemos o quê, queridos? A impressão que eu tenho é que nós nos distraímos com essa voz e saímos do nosso quarto e desperdiçamos a oportunidade de estarmos diante de Deus, porque nós continuamos achando que aquela semana que nós estivemos longe de Deus foi o suficiente para Deus não querer mais estar conosco. Meu irmão, acorda, querido. Ele está de braços abertos, esperando por você agora, lá no seu quarto. E não importa quanto tempo você esteve longe, Ele está te esperando. Ele está te esperando. A partir do momento em que eu e você entendermos e aceitarmos essa verdade na nossa vida, escute isso. A única coisa que eu e você não faremos mais é contabilizar e olhar para os defeitos dos outros. Quando essa verdade ela entrar dentro do meu coração, a única coisa que eu não faço mais é olhar para os débitos e nem contabilizar os débitos dos outros, e principalmente dos que são próximos a mim. Porque se tem um lugar que nós contabilizamos e nós olhamos débitos, é para as pessoas que são próximas a nós, principalmente a nossa própria família, dentro da nossa própria casa. A impressão que eu tenho é que nós ficamos esperando a nossa esposa, o nosso marido errar, para nós sentarmos com ele e mostrarmos o erro para ele e contabilizarmos os erros dele ou dela. Parece que eu tenho a impressão de que nós esperamos as pessoas dentro da nossa casa errar, para nós sentarmos e contabilizarmos. Quem faz isso, querido, não entendeu essa verdade ainda. Meu irmão, eu não estou dizendo para você que você deve passar a mão na cabeça de ninguém. O que eu estou dizendo para você é que uma conversa franca não tem nada a ver com coisa errada. Eu posso muito bem chegar para o Arnaldo e falar para o Arnaldo, não gostei do que você fez, e continuar amando ele da mesma forma e me relacionando com ele da mesma maneira.
Esse é o problema da maioria de nós. Quando você chega e fala, não gostei do que você fez. Como ele me ama? Como ele me ama? Diga condicionalmente. Automaticamente, o que o Arnaldo faz? Já se dói. Há dias atrás eu vivi essa experiência na prática. Nós estávamos preocupados com o irmão e estávamos tentando ajudar esse irmão. E nos organizamos para poder ajudar e dar o suporte para esse irmão. No dia seguinte eu recebi uma... Eu até assustei na hora que comecei a receber a mensagem. Blum, 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 blum. A hora que eu abri o WhatsApp era só: pastor, eu vou falar mesmo, porque eu tenho que falar, então se eu tenho que falar, eu vou falar, então segura aí que eu vou falar. Prau! Porque vocês isso, porque vocês aquilo, porque vocês aquilo, e porque vocês aquilo também, e também isso, e também isso, e também isso, e também isso, e mais isso. Eu respondi assim: deixa eu te explicar por que nós estávamos fazendo isso. A nossa única preocupação era com você, e com o seu bem-estar, e o da sua casa, só. E aí eu expliquei, eu não vou dar detalhes aqui, porque eu não quero expor, mas na hora que eu expus a situação, meu irmão, a pessoa respondeu assim embaixo, pôs uma carinha daquele, sabe aquele emoji vermelho, quando eu estou pregando aqui, mais ou menos nesse nível, me perdoa, pastor, eu estou envergonhado de te falar isso, me perdoa, incomodar o senhor com tanto problema que o senhor tem, incomodar o senhor com um negócio desse aí. Falei, não, fica tranquilo, é só para você entender, que a maneira que você está lidando com as coisas está errada, você ainda não entendeu o amor de Deus por você. Você prefere, ao invés de aceitar o amor de Deus, continuar contabilizando os erros dos outros. E nessa noite, querido, escute o que eu quero te dizer. Pare de olhar para os débitos dos outros. Pare de contabilizar os débitos dos outros. Pare. Sabe por que tantas pessoas não conseguem se levantar dentro da igreja? Porque os cristãos, ao invés de estender a mão para aquele que está em pecado, levantar ele, puxar ele para dentro de novo, como um soldado ferido, eles vão e apontam o dedo, e acusam e condenam ainda mais. De acusador, ele não precisa, porque Satanás já fez tudo o que precisava. O que ele precisava era de crente, homem e mulher de Deus, discípulo de Jesus, que fosse lá, pegasse na mão dele e falasse para ele: deixa eu te contar uma novidade. Qual que é a novidade? Abre a sua Bíblia em João 13:1. Está escrito lá, ele te ama, e ama até o fim. Mas como assim, cara? Ele te ama, cara. E se você agora se arrepender disso e confessar o seu pecado, e nós orarmos juntos aqui, você está se reconciliando com o Senhor. Ninguém consegue entender isso, cara. Esse é o grande desafio meu e seu. E nessa noite a mesa está posta aqui. Por que é que você veio até aqui? Por que é que você está nessa casa? Porque você ainda estava sendo pecador, você ainda estava errado, e ele mesmo assim se entregou naquela cruz por mim e por você. Esse é um dos benefícios da obra da cruz, que nós estamos nos relembrando nesta noite, amém? E eu quero ir lá para o versículo 2 de João 13, amém? Agora que nós vamos entrar na palavra, aleluia, brincadeira, glória a Deus. Eu quero só encerrar aqui. Ele diz assim, versículo 2: estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés?
Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. E então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. E digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. A segunda lição, querido, chama-se servir. Diga servir. Servir. Meu irmão, infelizmente, no mundo em que eu e você vivemos, escute bem o que eu vou dizer. Infelizmente, no mundo em que eu e você vivemos, servir parece uma tarefa só para os fracos. Parece que é algo para aqueles que não têm nada para oferecer, que não têm capacidade nenhuma. O servir aqui no mundo é isso, querido. O mundo em que nós vivemos, ele pensa dessa forma, ele age dessa forma. Quem serve é quem não tem capacidade. Quem tem capacidade no mundo que eu e você vivemos é, diga, servido. Isso. O mundo em que eu e você vivemos é assim. Então, o que essas pessoas têm a oferecer? Só a força do trabalho delas. No mundo em que nós vivemos é só a força do trabalho delas. Elas não têm capacidade nenhuma, né? E nós estávamos há dias atrás, eu até acho que comentei sobre isso no culto, do culto do empreendedor. Lembra que eu falei sobre a pasta Colinos? Eu não sei se eu cheguei a falar aqui, mas quem criou a pasta Colinos, o José que falou, né, José? Quem criou a pasta Colinos, eles criaram o tubo da pasta Colinos, e eles faziam um furo bem pequenininho no tubo naquela época, antigamente. Eu sou jovem, então não sou dessa época. Vocês que são mais idosos certamente vão lembrar, os que são idosos, né? Tinha um furinho bem pequeno na pasta Colinos. E um dia eles estavam compartilhando, os CEOs, os caras da empresa: nós precisamos fazer alguma coisa para vendermos mais pasta. Mas havia ali um homem que era faxineiro na empresa. E ele virou e falou assim para eles: olha, se vocês cortarem um pouquinho a boca do tubo, vocês vão abrir mais o furo, automaticamente vai sair mais pasta de dente, e vocês vão vender mais. Quem foi que deu a ideia, querido? Digo, faxineiro. E a reunião estava entre os CEOs, só fera. Quem teve a visão, querido? A impressão que eu e você, a impressão que eu tenho é que nós aqui neste mundo, queridos, as pessoas que servem, elas são fracas, elas são limitadas, elas não têm capacidade nenhuma, e elas só servem para isso, para servir com o seu serviço, com o seu trabalho de braço, braçal. Mas Jesus, querido, Ele vem na contramão de tudo isso, e Ele dá um tapa na cara da sociedade, exatamente fazendo o que Ele fez na Santa Ceia. Ele pega uma toalha, e Ele pega uma bacia, e Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Quantos aqui estavam no culto dos que nós fizemos de lavar os pés? Uma boa parte, né? Meu irmão, quando você estava lavando o pé do outro, não é loucura? É loucura. No começo todo mundo fica com uma certa resistência, mas depois que começa a lavar o pé, é difícil parar de lavar o pé.
e lava o pé de 1, 2, 3. Meu irmão, você não vai parar de lavar. Já lavou de 25, chega a contar. Não, eu vou lavar mais. Eu quero lavar de mais um, eu quero lavar de mais um. Deixa eu lavar os pés, Por quê, querido? Porque isso é a natureza de Deus. Isso está na natureza de Deus. Meu irmão, lavando os pés dos discípulos, Jesus estava dando um recado, que eu e você precisamos ser servidores. Diga, servidores. Nós precisamos servir, queridos. Servir é da natureza de Deus. Agora ouça bem o que eu vou dizer para você. Um homem e uma mulher que é cheio do Espírito Santo de Deus, serviço tem que ser uma das primeiras coisas que aconteça na vida ministerial dessa pessoa. Um homem e uma mulher que é cheio do Espírito Santo, servir tem que fazer parte da vida dele. Não ser servido, mas sim servir. Só que infelizmente, até dentro da igreja, muitos caem nesse erro. Por exemplo, se alguém me pegar na cozinha fazendo café ali, o que vai acontecer? Apesar que aqui nessa igreja já viraram cara de pau. Aqui eu já vi que o negócio virou aos contrários. Eu dei espaço, agora manda, vai fazer café. Também não é assim, né? Mas aqui nessa igreja, por exemplo, se alguém chegar na cozinha e ver eu fazendo café, o que vai acontecer lá? Não, pastor, para! Não, deixa que eu faço isso daí. Não, meu irmão, eu quero fazer café. Não, para. Não, eu vou fazer o café, eu vim aqui fazer o café, eu vou fazer o café. Só que infelizmente muitas pessoas falam amém, querido, glória a Deus, aleluia. Então quando estiver pronto, eu preciso de uma xicrinha no ponto, 2 torrões de açúcar ali para mim, por favor, aleluia, e leva lá para mim, glória a Deus. Meu irmão, não caia nesse erro. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, ele precisa servir, querido. Ele precisa servir. Ele precisa servir. Amém? Agora, olha o versículo 5 para mim e o versículo 14, eles são chave. Ele diz assim, ó, lá de João mesmo, Renatão, isso. Ele diz assim, ó, preste bem atenção aqui. Depois disso, ele derramou água numa bacia e ele começou a lavar os pés dos seus, de quem? Discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Agora versículo 14. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, meus discípulos, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Querido, escute isso aqui. Jesus aqui, ele estava falando somente com discípulos, diga discípulos. Jesus aqui não estava falando com a multidão. Jesus estava falando com quem? Jesus reuniu os seus discípulos em um lugar e ele ensinou para os seus discípulos como servir. Ele não falou para a maioria, ele falou para um grupo que ele denominava discípulos, e ele ensinou os discípulos como fazer. E por que eu estou dizendo isso? Porque se eu e você somos discípulos, eu e você precisamos começar a servir. Porque só lava os pés ou serve quem é discípulo. E nessa noite, querido, se eu e você somos discípulos de Jesus, essa verdade precisa acontecer na nossa vida. Pastor, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu acabei de lavar o pé dele, pastor. E o endemoniado já foi lá e enfiou o pé no barro de novo, pastor. Eu vou ter que lavar de novo. Pastor, eu acabei de lavar o pé agora, pastor. Pela segunda vez. E o endemoniado foi lá e pisou no barro de novo, pastor. Eu vou ter que lavar de novo, pastor. E quantas vezes eu vou ter que lavar, pastor? Quantas
forem necessárias. Porque um discípulo que entende esse recado de Jesus e aceita para a sua vida, não faz por causa da ovelha, faz por causa do que Jesus mandou ele fazer. Mas eu não aguento mais ajudar as pessoas porque elas são ingratas. Você está fazendo por causa das pessoas, você não está fazendo por causa de Jesus. Porque o dia que você fizer por causa de Jesus, nunca mais isso vai te incomodar e te afligir, querido. Voltei com os meus pés sujos. Senta aí, meu amado. Glória a Deus. Vou lavar. Primeiro, né? Vou lavar. Aí lava. Vai lá. Nessa noite, querido, o que Jesus está dizendo para mim e para você aqui? Primeiro, enquanto você estiver contabilizando os débitos das pessoas, você nunca conheceu o amor de Deus e nem aceitou Ele. Então, se você tem débito com alguém, se você tem que liberar perdão sobre alguém, saiba, você não conhece o amor de Deus e você nem acredita nele. E também uma outra coisa, se você é um discípulo de Jesus, mas todas as vezes que você lava os pés de um irmão, você murmura e reclama porque lavou o pé desse irmão, você não entendeu ainda o que Jesus fez na Santa Ceia. Você não entendeu ainda, você não é discípulo, porque discípulo entende o que Jesus está dizendo nessa noite. Sabe por que eu não me canso de lavar os pés? Porque eu entendi o recado de Jesus para mim. E Ele deixou claro na palavra dele: façam isso e vocês serão felizes ou bem-aventurados. Sabe por que eu parei de contabilizar? Porque eu entendi que eu tinha tanta dívida, que eu jamais conseguiria pagar. Mas Jesus, Ele me amou. E sabe o que Ele fez com a minha dívida? Ele rasgou a notinha todinha. E Ele falou: está pago. Lá na cruz, filho, você é livre. Como eu posso, recebendo uma graça dessa na minha vida, contabilizar o débito de alguém, querido? Como eu posso apontar o meu dedo para alguém? Como eu posso julgar alguém? Não faça isso. Amém? Feche os teus olhos. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como você tem vivido a sua vida, eu não sei o que trouxe você aqui nessa noite. Você está sentado diante da mesa do seu pai, posta para você, e nesta noite o seu pai, ele te deu um recado tão lindo. Sabe, meu irmão, eu e você precisamos ter tanta fé para crermos e aceitarmos esse amor de Deus por nós. E Ele está dizendo para mim e para você: eu amo você, eu amo você, eu amo você, meu filho, eu amo você, minha filha. E não importa o que você fez, não importa o que você faz, não importa onde você está, não importa nada disso. Eu trouxe você aqui na minha casa nesta noite para declarar a você que eu amo, e eu vou amá-lo até o fim, eu vou amá-lo até o fim. Eu vou amá-lo até o fim. Eu quero dizer para você nessa noite: tire dos teus ombros esse peso, não deixe mais que Satanás te acuse, porque eu não te acuso, eu te perdoo, eu te absolvo nessa noite. Eu quero colocar sobre você esse bálsamo, eu quero colocar sobre você, eu quero tirar dos teus ombros esse peso, ainda que sejam pecados, ainda que sejam coisas graves, eu quero tirar de você nesta noite tudo isso, e eu quero declarar para você que eu te amo, e eu te amarei até o fim. Pai, assim como o Senhor falou comigo,
Fala com os teus filhos nesta noite. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, há tantas pessoas frustradas, há tantas pessoas feridas, há tantos casamentos abalados, há tantas famílias, há tantos relacionamentos entre pais e filhos, há tantos relacionamentos entre os irmãos da igreja, Pai. Nessa noite, Senhor, tira do coração, tira dos ombros todo esse peso, Pai. Senhor, eu não tenho poder para fazer isso, porque se eu tivesse, eu iria até cada um deles e eu tiraria, Pai. Mas eu creio que o Senhor tem poder para isso. O seu poder está acima, Senhor, e nesta noite eu oro por ele, para que ele seja manifesto na vida desse homem e dessa mulher, e todo o peso de acusação do inferno caia por terra em nome de Jesus. E esse homem e essa mulher possam sentar na mesa do papai, do Abba Pai, não de um Deus duro, não de um Deus que oprime, mas de um paizinho querido, de um paizinho amado, de um paizinho amoroso, que está aqui sentado, querendo te abraçar, querendo te beijar, querendo te amar. Senhor, nesta noite fala com aqueles que são discípulos, para que eles entendam, Pai, que o Senhor lavou os pés dos discípulos, nos ensinando como discípulos o que nós deveríamos fazer. Senhor, que nós não sejamos mais servidos, mas que nós sejamos servidores de todos, Pai. Que nós possamos colocar a nossa mão no arado, que nós possamos contribuir com a obra do Senhor. Meu Deus, nos ajuda, levanta homens e mulheres aqui, levanta discípulos e discípulas, que colocam as mãos em tudo na obra do Senhor, que colocam a mão em todos os ministérios, em todas as coisas. Meu Deus, levanta nesta casa homens e mulheres com este coração, Pai, que não estão mais preocupados com uma posição, com um título, Pai. Meu Deus, remove esta visão de que servir é para os fracos, sendo que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele foi o maior servo, e nós queremos ser como Ele. Nós queremos servir, Pai, servir a tudo e a todos, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu te peço, Pai, nesta noite, Deus, retira dos nossos corações toda e qualquer incredulidade, e coloca em nossos corações a segurança e a certeza de que o Senhor nos ama incondicionalmente, e ainda que nós estejamos errados, nunca, erro algum, jamais nos separará do amor de Cristo por nós, Pai. Ainda com os teus olhos fechados, eu gostaria de chamar o Arnaldo aqui acima, o César e ali.